Bom, pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre o alfabeto grego, ok? Alfabeto grego. Vamos lá, Vocês vão reparar que muito provavelmente o alfabeto grego, ele foi inspirado, certo? Ele foi influenciado pelo alfabeto, na verdade, né? Pelo alfabeto fenício, ok? O alfabeto utilizado para escrever a língua grega teve seu desenvolvimento por volta do século IX a.C., utilizando-se até os nossos dias, tanto no grego moderno como também na filosofia, matemática, física, astronomia, ok? Então, o alfabeto grego começa a se desenvolver lá pelo século IX a.C., ok? Século IX é este século aqui, pessoal. Certo? Início, 900. Término, 801, ok? Olha só que curioso, No mesmo ano em que o alfabeto grego começa a ser desenvolvido, lá na África, Cartago foi fundada pelos fenícios, ok? Olhem só. Anteriormente, o alfabeto grego foi escrito mediante um silabário, utilizado em Creta e zonas da Grécia continental, como Micenas ou Pilos, entre os séculos 16 a.C. e 7, né? Século 7 a.C., certo? Não, 12, desculpa. Século 12 a.C., certo? É conhecido como linear B, ok? Então, existia esse silabário que era conhecido como linear B, ok? O alfabeto grego parece uma versão primitiva dos dialectos arcado, cipriota e jônico-ático, dos quais provavelmente é antepassado, e é conhecido habitualmente como grego micênico, certo? Olha o que vai falar, Evidências históricas, certo? São evidências históricas. Apontam que o alfabeto grego deriva de uma variante do alfabeto semítico fenício, certo? Vou ler de novo. Evidências históricas apontam que o alfabeto grego deriva de uma variante do alfabeto semítico fenício, certo? Introduzido na Grécia por mercadores fenícios, certo? Quem que introduziu na Grécia isso daí? Os próprios fenícios. Introduzido na Grécia por mercadores fenícios. Observa-se que o alfabeto fenício não necessita de notar as vogais, certo? Não existem vogais no alfabeto fenício. Eles não possuem sinais para as vogais, certo? Observa-se que o alfabeto fenício não necessita de notar as vogais, ao contrário da língua grega, certo? Então a língua grega, ela nota as vogais, ela coloca sinais para as vogais, entende? E outras da família indo-europeia, como o latim, certo? Latim, que tem as vogais, né? Em consequência, o português, certo? O português também, o nosso português também tem vogais, né? Também. Os gregos adaptaram, olha o que fala, Os gregos adaptaram alguns caracteres do alfabeto fenício sem valor fonético, né? Eles adaptaram os caracteres do alfabeto fenício sem valor fonético em grego para representar as vogais, certo? Pegaram os caracteres do alfabeto fenício e eles adaptaram para o grego para representar as vogais. Este fato pode considerar-se fundamental e tornou possível a transcrição fonética satisfatória das línguas europeias, ok? Aqui está o alfabeto grego, pessoal. Olhem só, certo? As vogais lá, né? Aqui, pessoal, mais uma tabela, certo? Alfabeto grego e olha só que interessante, alfabeto hebraico lá no lado direito, certo? Daí começa o grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta. Alfabeto hebraico agora, aleph, bet, gimel, dalet, ri, zen, het, tet, certo? E vai indo, pessoal, olha só. Iota, kappa, lambda, mi, ni, né? Omicron, pi, rho, sigma, tau,
Y. Ó, o hebraico, ó, tet, yod, kap, lamed, men, nun, samek, p, resh, shin, tal, certo? Agora eu quero ler um pouco da história, pessoal, certo? Ó, o alfabeto grego surgiu em meados do século 8 a.C., séculos após a queda da civilização micênica e consequente abandono de sua escrita linear B, ok? Eles abandonaram a escrita linear B, certo? Depois que caiu a civilização micênica. Um dos primeiros sistemas de escrita gregos, ok? Um dos primeiros sistemas de escrita gregos, certo? Foi abandonado, a linear B. Linear B é descendente do linear A, que foi desenvolvido pelos minoicos, cuja linguagem não tinha, provavelmente, relação com o grego, e por consequente, o silabário minoico não fornece um meio ideal para a transliteração dos sons da linguagem grega, entendeu? Então o minoico, ele também não foi tão favorável, porque não fornecia um ideal para a transliteração dos sons da linguagem grega, entendeu? Olha só, pessoal, o alfabeto grego que reconhecemos hoje surgiu após a Idade das Trevas grega, ou seja, período entre a queda de Micenas, cerca de 1200 a.C., e a ascensão da Grécia Antiga, certo? Quando a Grécia Antiga chegou, que começa com o surgimento dos épicos de Homero, cerca de 800 a.C., e a instituição dos Jogos Olímpicos Antigos, em 776, certo? Antes de Cristo. Sua mudança mais notável, olha o que irá falar, pessoal. Sua mudança mais notável como uma adaptação, olha só a palavra, ó, adaptação do alfabeto fenício, ok? Se tornou uma adaptação do alfabeto fenício, ok? Que é a introdução das vogais, ó, certo? Como não existem vogais, não existem a representação das vogais no alfabeto fenício, o que eles fizeram? Eles introduziram, ó, as vogais, certo? É a introdução das vogais, sem as quais o grego seria ilegível, ok? Então, não teria como ler o grego, certo? Não teria como falar, certo? Não teria fonética se não tivesse as vogais, ok? Que é a introdução das vogais, sem as quais o grego seria ilegível, certo? Ó, este aqui é um dos mais interessantes, ó, certo? Ó, sinais representando vogais não eram originalmente utilizados em alfabetos semitas, ok? Certo? Entenda então, ó. Sinais representando vogais não eram originalmente utilizados em alfabetos semitas, ou seja, os alfabetos semitas, tipo o fenício, o hebraico, o moabita, eles não usavam sinais para representar as vogais, ok? Só as consoantes. Ó, uma letra sempre representou uma consoante em associação com uma vogal indeterminada ou sem vogal. Isso não reduz a legibilidade, né? Porque as palavras de línguas semíticas são baseadas em raízes triliterais, que fazem sentido claro com apenas as consoantes presentes, ok? Então, olha lá, as palavras de línguas semíticas são baseadas em raízes triliterais, que fazem sentido claro com apenas as consoantes presentes, sendo as vogais claras a partir do contexto, certo? Sendo as vogais claras a partir do contexto, ok? Olha só, pessoal, olha o que fala aqui, ó, no alfabeto fenício. Ó, o alfabeto fonético fenício foi adotado e modificado pelos gregos, certo? O alfabeto fonético fenício foi adotado e modificado pelos gregos, ok? Eles pegaram o alfabeto dos fenícios, provavelmente por volta do século 8 a.C., na mesma época das ilustrações dos ripói fenícios. Isto provavelmente não ocorreu de uma vez, mas sim ao fim de um longo processo de intercâmbios comerciais, ok? Então os fenícios, eles trocavam comércios com os gregos, né? Trocavam comércios com os gregos, e daí acabou que um trocou, né, influência cultural com o outro, certo? Eles fizeram troca de influências culturais, certo? No meio do comércio. Olha aqui, pessoal, para você que não sabe, não conhece,
esta aqui é a civilização fenícia, certo? Olhem só, ó. Foi uma civilização da antiguidade cujo epicentro se localizava no norte da antiga Canaã, ao longo das regiões litorâneas dos atuais Líbano, Síria e norte de Israel. A civilização fenícia foi uma cultura comercial marítima, ok? Eles eram do comércio marítimo, ok? Eles fabricavam navios, certo? Eles eram comerciadores, navegantes, ok? Ó, empreendedora, que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo, ok? Certo? Ó lá, ó, o mar Mediterrâneo no mapa. Tá vendo, ó? Tá vendo aquela linha em vermelho, ó? São todos os lugares que os fenícios se espalharam, ó, certo? Vai desde lá daquela região da Ásia lá, né, de Israel e tudo mais, até a África, certo? Até aquela parte lá da Espanha lá, certo? Para vocês verem, pessoal. Então, houve influência sim, ok? Olha só, pessoal. Olha o que fala, ó. Os fenícios foram a primeira sociedade a fazer uso extenso em nível estatal do alfabeto. O alfabeto fonético fenício é tido como ancestral de todos os alfabetos modernos, embora não representasse as vogais, ok? O alfabeto fenício não representa as vogais, entendeu? Eles não representam as vogais, certo? Mesma coisa do hebraico, ok? Que foram adicionadas mais tarde pelos gregos. Olha só, que foram adicionadas mais tarde pelos gregos. Ou seja, quem que adicionou as vogais? Foram os próprios gregos, ó, que pegaram o alfabeto fenício. Os fenícios falavam o idioma fenício, ok? Idioma deles mesmo, que pertence ao grupo cananita da família linguística semita, sendo considerada a língua irmã do hebraico. Ou seja, quem que é a língua irmã do hebraico? O idioma fenício. Está escrito aqui, ó, que pertence ao grupo cananita da família linguística semita, sendo considerada a língua irmã do hebraico. Ó. Através do comércio marítimo, os fenícios espalharam o uso do alfabeto até o norte da África e Europa, onde foi adotada pelos antigos gregos, tá vendo? Que passaram aos etruscos, certo? Que por sua vez o repassaram aos romanos. Olha só, um foi repassando para o outro. Ó. Primeiro foi adotado pelos antigos gregos, depois foi aos etruscos, certo? Esse povo aí, ó, que por sua vez o repassaram aos romanos, certo? Para vocês verem, pessoal, ok? Aqui, pessoal, ó, para matar a curiosidade de vocês, ó, que certeza que estão com vontade de ver o que é o alfabeto fenício, é este alfabeto aqui, ó, certo? Estão vendo, ó, estes sinais aqui, ó? Isto aqui é tudo alfabeto fenício, ó, certo? Que alfabeto será que lembra, não? O paleohebraico, ok? Para você que não sabe, o paleohebraico, ele teve influência do alfabeto fenício, ok? Os fenícios, eles conviveram com os hebreus, os antigos hebreus, certo? E daí acabou que passou a influência dos fenícios para os hebreus também, entendeu? Não foi só para os gregos, foi para os hebreus também, os antigos hebreus, certo? Olha aqui, ó, como é que é o alfabeto fenício, ó. Ó, lembra muito o paleohebraico, tá certo? Começou aqui, ó. Isso aqui é a origem de tudo, ó. Tá vendo, ó? Olhem só, pessoal, certo? Aqui, pessoal, olhem só. Alfabeto fenício também, ó. Certo? Olha lá, ó. Viram? Certo? Mas é isso, pessoal, ok? Este foi o vídeo, certo? Obrigado por assistir e falou e fui, ok?